Graça e paz e bom dia, que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a nossa única esperança, vos abençoe poderosamente. Quero vos convidar a participar de um devocional nesta manhã. Aqui quem fala é o pastor Gibson Alvigê, pastor da Igreja Cristã Evangélica da Cidade Nova 8, em Ananindeua, Pará, Brasil. Quero vos convidar a lermos a palavra do Senhor, Salmos de número 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Amados, vos convido a meditarmos no tema O Senhor é o meu pastor. O salmista Davi, que era um pastor de ovelhas, literalmente falando, com toda certeza sabia da importância de um pastor para um rebanho de ovelhas, no sentido de cuidar, proteger, alimentar e de guiar. O salmista Davi, colocando-se como uma ovelha que precisa de um pastor, ele declarou: o Senhor é o meu pastor. E diante desta introdução, vamos observar que este pastor, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em primeiro lugar, ele é um pastor que sempre está presente conosco. O versículo 1 diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele sempre está presente. Pode faltar tudo e todos, mas esse pastor, que é o nosso Senhor, não falta, nunca faltou e jamais faltará. Algumas pessoas interpretam de forma errônea o texto, achando que não vai faltar as coisas materiais, mas sabemos que ainda que falte muito as coisas materiais, até mesmo a saúde, porém o Supremo Pastor, ele não falta. Essas coisas podem até faltar, mas o Senhor nunca faltou e jamais faltará. E como ele é bondoso, misericordioso, ele tem nos abençoado também na área física, na área material, emocional e principalmente espiritual. Em segundo lugar, nós queremos destacar que ele nos faz repousar em pastos verdejantes. O Senhor é o meu pastor e ele nos faz repousar em pastos verdejantes. Repousar significa pôr em estado de repouso, de descanso. O repouso, queridos irmãos e irmãs, tem a ver com a ausência de tensão ou agitação. Repouso tem a ver com a tranquilidade. Portanto, o pastor levava literalmente para um pasto verdejante, onde elas podiam se alimentar, descansar. A maior preocupação de um pastor é se preocupar com bem-estar espiritual, bem-estar físico e emocional. Por isso, ele leva para junto das águas de descanso. Então, o cuidado desse pastor é total com as ovelhas. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 11, verso 28 ao 30, ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A palavra do Senhor também em Mateus 11, 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Em terceiro lugar, nós podemos observar que ele refrigera a alma. O versículo 3
diz: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. O refrigério, querido irmão, querida irmã, o refrigério é um bem-estar gerado pelo Espírito Santo de Deus, trazendo consolo, paz, alívio e tranquilidade na alma. Mas para isso acontecer, é necessário você se submeter ao pastoreio do Supremo Pastor chamado Jesus Cristo. Preste atenção que o versículo 3 diz: guia-me pelas veredas da justiça. O pastor, para cuidar, ele ia na frente, pois sabe o caminho, sabe a direção, sabe o que é melhor para a ovelha. Jesus, o Supremo Pastor, ele sabe o que é melhor para mim e para você. Quando nós olhamos para João, capítulo 10, do verso 1 ao 5, no verso 3 diz que o pastor chama as ovelhas e as conduz para fora. E em João 10,4 diz que ele vai adiante delas. E uma das características da ovelha é que elas não têm literalmente uma boa visão. Tem pessoas muitas vezes dentro da igreja que não têm uma boa visão espiritual e acham que não precisam de um pastoreio. Cuidado, você pode cair no abismo sem ajuda, sem o auxílio do Supremo Pastor chamado Jesus. Não existe pastor sem ovelhas e nem ovelhas sem pastor. O Senhor quer nos guiar pelas veredas da justiça. Ele quer realmente cuidar, nos proteger. Então o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Em quarto lugar, esse Senhor, esse Supremo Pastor, ele está conosco em qualquer situação. O versículo 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Seja até mesmo no vale da sombra da morte, meu amado irmão, meu amigo. O vale da sombra da morte era um ambiente extremamente ameaçador que colocava em risco a vida das ovelhas. Mas como o bom pastor dá vida pelas ovelhas, ele está com ela em qualquer lugar, em qualquer situação, seja onde for. Isso transmite segurança, por isso o salmista declarou: não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. O bordão servia para combater animais ferozes, como ursos, leões, e o cajado para dirigir o rebanho. A ponta do cajado era como se fosse uma espécie de um anzol que poderia puxar a ovelha quando caía num penhasco. Queridos irmãos e irmãs, Jesus, ele é o bom pastor. Jesus é o grande pastor das ovelhas. Jesus é o pastor e bispo de nossa alma. Jesus é o supremo pastor que se manifestará um dia para buscar a sua igreja. Então, meu amado irmão, minha irmã, o Senhor é o meu pastor e nada nos faltará. Que Deus te abençoe e que o Supremo Pastor chamado Jesus Cristo reine em teu coração para todo sempre. Amém.